Hoje na TV Cinec, aqui no programa Conectado Especial, estou recebendo ele, o doutor Adilson Medeiros, que é candidato a deputado federal, e vai estar falando para a gente aí sobre impostos, né, quais são os projetos dele em relação ao combate de abuso de impostos demasiados, mas também ele vai falar sobre um lindo projeto para quem paga muito em PVA, e ele vai explicar se isso é errado, se é certo pagar IPVA, se não é. Boa tarde, doutor Adilson. Tudo bem, meu querido? Prazer boa tarde, Júnior. Tudo bem? J. Júnior. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal que está em casa, que está nos assistindo também. Né? Eu vou explicar resumidamente a minha história. Eu tenho uma história de vida. Eu nunca paguei IPVA na minha vida. Nunca. Isso não é um risco o senhor falar e daqui um pouquinho procurar empreender o senhor por causa disso? Não. Porque então, para deixar claro. Veja bem, gente, ó, eu não estou colocando, eu não estou aconselhando ninguém a não pagar IPVA, não é isso. Sim, para ficar claro, né? É uma convicção minha. Eu nunca paguei, desde quando foi criado em 93, eu nunca concordei com o IPVA. Doutor, para deixar claro, uma convicção é quando a gente tem uma ideia de uma coisa, eu acredito nisso, eu acho que tem que ser assim. Exato. Mas o IPVA, as pessoas sabem que elas enxergam como lei, é obrigatoriedade de pagar. Então já não é uma convicção, é um dever do cidadão que tem um veículo a pagar. Mas o senhor tem um projeto que o senhor fez, lutou, brigou na justiça para ficar esclarecido isso, o porquê que ele não pagou o IPVA, mas ele alegou dentro da lei algumas coisas que não estavam corretas, é isso? É mais ou menos isso. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. A minha convicção pessoal, eu não concordo com o IPVA desde quando ele foi criado. Ele foi Por quê, criado doutor? Em 93, na época o presidente na época era o Fernando Collor de Mello, mas ele renunciou e acabou assumindo o Itamar Franco. Né? Aí que resolveram criar um imposto baseado sobre patrimônio. O que é o IPVA? Vamos lá. O IPVA é o imposto sobre patrimônio. Tá? Existem 3 impostos sobre patrimônio do Brasil: IPVA, IPTU e o ITR. Qual é o problema desse imposto? Ele é um imposto injusto porque ele não leva em consideração a capacidade de pagamento, a capacidade contributiva do contribuinte. Então, uma coisa é o seguinte: você ganha uma renda, tem um dinheiro, você recebeu um valor, aí você vai pagar o imposto sobre aquele valor que você ganhou, beleza, ótimo. Agora, uma outra situação, você não tem o dinheiro. Por exemplo, você compra um carro esse ano. Esse ano eu estou numa situação melhor, trabalhando, compro um carro. Ano que vem uma situação complicada, doença, vem uma pandemia, o cara não consegue pagar, e aí? Como é que vai pagar o imposto? É justo isso? Não é justo. Então o IPVA, na minha opinião, no meu modo de ver, é um imposto injusto, porque não leva em consideração se a pessoa tem ou não dinheiro, se a pessoa tem renda ou não. Então, o que a pessoa vai fazer? Tem pessoas que pegam o dinheiro emprestado. Que perde o carro também, né? Quando não consegue pagar, o carro é apreendido. Então isso é uma agressão. O problema também está no fato gerador. O IPVA foi criado na época para poder ajudar nas estradas, então seria cobrado só no fato gerador, quando você compra. Mas acontece que resolveram estender para a AID eterno pro resto da vida. Então vamos lá, foi criado para ser cobrado uma vez. A ideia na compra do veículo. Seria essa a ideia, mas nunca foi isso. Então o que acontece? A pessoa vai lá, compra um veículo e ela já pagaria o imposto, que é o que acontece hoje ainda. E depois não pagar mais nada. Seria esse o raciocínio. Apenas uma vez. Apesar que mesmo assim eu sou contra, porque já tem vários impostos que você paga embutido no veículo. Tá, mas mesmo que pagasse uma vez só. E hoje é cobrado... Todo ano. Todo ano. Então, em alguns anos você está dando um carro... Na verdade, o que acontece? Esse imposto, o Estado se acha dono do bem, dono do patrimônio. Então, em alguns anos, o patrimônio passa a ser do Estado. Tanto que você paga é do Estado. Então, esse é o imposto, na minha opinião, expropriatório. Na minha doutor, opinião, no caso, então, vamos supor, eu não pago, se eu atrasar o meu IPVA, e eles vierem tomar o meu carro, isso também, então, no caso, se a cobrança é indevida, a apreensão do meu veículo também está sendo indevida? É mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte... E aí eu perco o meu carro... Pode perder o carro. Só que como que aconteceu? Ano passado, nosso querido presidente Bolsonaro sancionou uma lei sobre os veículos licenciados. Se o veículo estiver licenciado, ele teoricamente não poderia ser levado para apreensão. O problema é que ninguém consegue pagar o licenciamento separado. Você tem que pagar o licenciamento junto com o IPVA, com as multas atividades. O que eu fiz? Agora vamos lá. O que eu consegui? Eu consegui uma ação judicial, uma inédita, a primeira do país, a primeira. Nunca nenhum outro advogado, ninguém havia conseguido isso antes, ninguém. O que eu consegui? Eu consegui desvincular o licenciamento. Ou seja, o senhor conseguiu ir na justiça desvincular isso? Só pagar o licenciamento. Isso, pagar só o licenciamento sem pagar IPVA, multa e tudo mais. Então, para você poder entender melhor, eu nunca paguei IPVA na minha vida, nunca. Então, isso me trouxe consequências. Eu perdi carros por causa disso. O pessoal ainda fala, você é cabeça dura, teimoso, vai lá e paga. Eu falo, não pago.
Eu não vou dar dinheiro pro Estado uma coisa que eu não concordo, então eu não pagava. Então eu perdi carros por causa disso. Só que meu último carro foi apreendido e dessa vez eu entrei com uma ação novamente, resolvi lutar. Ergui minha cabeça, não aceitei me rebaixar passivamente, resolvi lutar contra essa coisa extorsiva. Só que dessa vez, para surpresa, eu tive um insight, né? Eu tive um pensamento diferente. Dessa vez eu vou fazer diferente essa ação. Então a ação não é uma coisa simples de fazer. Outros advogados, tem vários advogados, já me procuraram, perguntaram como é que faz. Eu falei, eu não vou passar porque não é uma ação judicial simples, é uma coisa complexa. Tem ação administrativa, tem procedimentos. Então o que eu consegui fazer foi vencer. Pela primeira vez nesse país, eu consegui tirar o carro de dentro do pátio, sem pagar IPVA, sem pagar as multas, sem pagar dividativo, paguei só o licenciamento. Agora, como é que eu fiz isso? Esse é o problema. Fora a questão do IPVA, cada dia que o carro fica no pátio é cobrado. Isso. É onde afasta mais ainda o dono. Porque se ele não já pagava o IPVA por alguma situação financeira... A pessoa abandona o carro. A pessoa abandona, exatamente. É aí que ela não vai ter a condição realmente de fazer, de pagar e tirar o carro. Ela vai perder o carro. Então, assim, para você que está em casa, quer fazer perguntas, pode mandar aqui no Programa Conectado, pelo e-mail não, pelo WhatsApp, pelo telefone, que eu vou passar para você. Então, você que quer saber como, porque o pessoal vai perguntar, doutor, como fazer para, de repente, também correr atrás desse direito de não pagar o IPVA. Como isso? Tá, vamos lá, vou explicar melhor. Gente, só um minutinho, doutor. Para você que quer mandar mensagem no WhatsApp, 95496-1595, tá? 95496-1595, você pode mandar mensagens aqui para o doutor, ele vai responder a sua dúvida, qualquer dúvida que você tenha, ele vai explicar. Deixando claro, gente, que ele não está dizendo para você, a partir de agora não pague. Não é essa a questão. Estamos buscando a melhor forma de saber o que é certo e o que é errado, os nossos direitos e deveres. Tá? Se a lei diz que você deve pagar, mas há na brecha da lei aquilo que é certo, faça como o doutor disse. Ele correu atrás, dentro da lei, e buscou ficar isento disso dentro da verdade. Porque contra fatos não há argumento. Se você vai dentro da lei, você vai estar certo. Não é você deixar de pagar porque, olha, eu ouvi falar, né? Não, é ir lá e buscar o que é certo e fazer da forma certa. É isso que nós temos que entender. Então, Júnior, deixa eu explicar. Quando eu fui lá no pátio, eu olhei aquele mundo, aquela imensidão de carros, de motos, dava vontade de chorar. Porque recentemente foram inaugurados inúmeros pátios, um monte. O pátio onde estava o meu carro, fazia 4 meses que estava inaugurado, coisa linda, sim, maravilhosa. Um pátio novinho lá, lindo, um monte de carro apreendido. Olha que maravilha, o Estado trabalhando para tomar o carro das pessoas. Doutor Adilson, quando você chegou lá e viu o seu carro, já estava lá quantos dias? Fazia quase 4 meses. Mas você teve que pagar por esses 4 meses ou você conseguiu, recorrendo, ficar isento de pagar o pátio, pagar tudo? A ação é o seguinte, como é que funciona a ação? Vou explicar direitinho para vocês poderem compreender, gente. A ação são 3 batalhas, 3, tá? A primeira, desvincular o licenciamento. Ninguém consegue pagar só o licenciamento, não consegue. Se você entrar lá no site, você não consegue imprimir. E se por acaso, por uma razão qualquer, imprimir errado e pagou, não adianta, porque não vai entrar no sistema. Então, eu estou até aqui com o licenciamento, vou até mostrar o Júnior vai até ler isso aqui, ó. Aqui a sentença, a ação, e você vai ler isso aqui, Júnior. Lê para mim isso aqui, o que está escrito aqui, Júnior. Ó, o que está escrito aqui? Desse bracinho aqui, ó. Licenciamento. Detran... Isso mesmo, licenciamento por determinação judicial. Isso, licenciamento... Só complementar. Isso aqui é o seguinte, gente. Não adianta só pagar o licenciamento porque de repente conseguir imprimir, não. Tem que estar no sistema. Então, o licenciamento está no sistema. Isso aqui foi a primeira batalha, a primeira vitória. A segunda vitória, ir no pátio. Porque quando eu cheguei no pátio, não queriam liberar o veículo de jeito nenhum, porque aparecia o licenciamento. Eles estranharam. Como assim o licenciamento? Cadê o IPVA, dividativo? Aí os policiais que estavam lá na hora, eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu estou com uma ordem judicial aqui. A mesma coisa foi no Detran. No Detran eu falei também, eu estou com uma ordem judicial, eu quero só o licenciamento. Não queriam liberar o licenciamento para mim, porque ninguém consegue pagar só o licenciamento. E ser lançado no sistema. E eu consegui. Então é uma coisa inédita. No pátio vai a mesma coisa. Não queriam liberar o carro. Aí eu falei, gente, estou com uma ordem judicial, eu quero meu carro de volta. Aí tiraram o carro lá de dentro, falaram, os policiais estavam trabalhando, eu falei, gente, vocês não estão entendendo, estou com uma ordem judicial, se não liberava para a delegacia todo mundo. E liberaram o carro, tiraram meu carro lá de dentro. Quando eu vi o meu carro saindo do caminhãozinho, a alegria foi tanto, gente, tá me emocionando, porque eu não vi só meu carro. Eu vi também aquelas centenas de milhares de pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Hoje, em São Paulo, a maioria das pessoas não sabe, tá? Mas hoje, a fonte é próprio jornais, G1 e tudo mais, é o próprio Detran, tá? Quase 50% dos carros, 50%
quase 50, estão com problema de documentos. Sabe quantas pessoas são? Só em veículos? 10 milhões de veículos. Sabe quantas pessoas são? Quase 30 milhões de pessoas com problema de documentos de IPVA. É um absurdo. É óbvio que tem alguma coisa errada. Não é possível tanta gente estar com problema. É só questão de pensar. Se tem tanta gente com problema, é porque tem alguma coisa errada nesse imposto. Tem alguma coisa errada assim. Então, o que eu fiz? Eu consegui provar que o licenciamento vinculado ao pagamento era irregular. Porque existe uma lei já proibindo isso, só acontece que essa lei não está sendo cumprida de jeito nenhum, porque tem um problema nela. Entendeu? A lei que foi sancionada no passado. E eu percebi o que estava errado. Então, eu consegui, com a ação, mostrar, provar. O juiz deu grande causa, o Ministério Público se manifestou falando que eu estava com a razão, a própria defesa do Detran não conseguiu se defender, entendeu? Então foi a primeira ação nesse sentido. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com uma... Eu sou candidato, tá? Só para vocês compreenderem melhor. Sou candidato a deputado federal, meu número é 2038, fácil de lembrar. Eu vou fazer um projeto de lei, uma PL, chama-se projeto de lei, baseado no meu processo, porque o meu processo está redondinho. Eu já tenho o projeto de lei pronto. E eu vou acabar de vez com essa palhaçada de apreensão de veículos no país inteiro por causa de documentos. Não vai haver mais nenhum veículo apreendido no país inteiro por causa de documentos, por causa de PVA, porque existem outras formas do governo fazer a cobrança. Está na dívida ativa, por exemplo. De que forma, por exemplo? Dívida ativa, por exemplo. Não precisa tomar o bem, porque o que está acontecendo hoje é que o veículo está indo para o pátio e vamos supor, e tem que pagar o pátio também, que é um valor absurdo. O que poderia ser feito para que a pessoa que tem o seu carro também não deixe de pagar. Porque se ele vê que, de repente, por exemplo, não vai haver uma cobrança ao ponto de apreender o carro, será que ele não vai se acomodar? Não, porque na hora que comprar e vender o carro, ele desconta. Que nem eu, por exemplo, nunca paguei PVA na minha vida. Tá, mas se é comprado na loja, já paga. E quando é comprado usado, faz a transferência. Desconta. Na transferência. Desconta, isso. Certo. Então, foi isso que eu fiz a vida inteira. Eu nunca paguei PVA, então quando eu vendi e comprava o carro, descontava PVA. Então, são 3 batalhas. Vamos lá, 3 batalhas. A primeira, desvincular o licenciamento. Eu consegui desvincular o licenciamento, pagar só o licenciamento judicial. Segunda, retirar o carro de dentro do pátio, coisa que ninguém havia feito do jeito que eu fiz. E a terceira batalha, lá no Congresso, eu vou acabar de vez com a cobrança do IPVA, porque eu tenho como fazer isso. Eu tenho um projeto de lei já preparado nesse sentido. Então, hoje, por exemplo, se você comprar um carro e não pagar o IPVA, na hora que você for vender, se for comprar, você vai acabar descontando. Só que esse é um imposto injusto, porque não leva em consideração se a pessoa tem ou não capacidade. Já está errado no princípio. Então, isso que eu vou tirar sendo eleito deputado federal. Doutor Adilson, fora essa lei do IPVA, o senhor como deputado federal, ganhando e assumindo a cadeira, o que mais o senhor tem de projeto que o senhor pode dizer, olha, fora esse eu tenho esse eu quero brigar por isso, isso, isso? Eu luto contra todas essas mazelas que... Desculpe, gente, que independente de questão ideológica, esquerda, direita, não importa, tá? Importa o seguinte, é um ponto de vista, eu luto contra esses governos que estão há mais de 30 anos no poder na esquerda, me perdoe, gente, se é esquerdista ou não petista, não importa isso. Tem que compreender o seguinte, foram feitas muitas coisas erradas. Estou lutando contra isso há mais de 35 anos. Eu tenho muitas vitórias. Eu tenho centenas de vitórias contra bancos. Eu tenho vitórias contra a TBI, cartórios, uma delas, monte de coisa. Mais ou menos, contra banco, sem falar o nome de cliente ou alguma coisa, mas dê um exemplo para que as pessoas possam entender. Eu não queria entrar nesse método, porque o que acontece é o seguinte... Porque às vezes as pessoas estão em casa, doutor, passando por alguma situação judicial. E de repente o senhor dá uma dica aí que pode esclarecer. Olha, vencemos uma ação contra um banco em relação a isso, isso e isso. Tem muitas cobranças indevidas, né? Banco tem muita coisa errada contra banco também. Mas a questão de banco é uma questão um pouco mais relativa. Eu acho que o principal objetivo da população, que a pessoa mais sofre hoje, está sofrendo mesmo, né? É a questão dos impostos, os impostos abusivos. Nós temos a carga tributária do Brasil. Por exemplo, o banco também cobra muito imposto, né? Banco também cobra muito imposto. Não cobra imposto, o banco cobra taxas. É uma taxa de impostos altos, que querendo ou não, eu acho que é muita taxa. Tem cartão de crédito que tem aí taxas elevadíssimas. Com certeza. Então, poderia ser uma bandeira que o senhor poderia levantar. Né? Por que tanta taxa? Muito mais numa época de pandemia. Júnior, deixa eu falar uma situação. Nós temos muitos candidatos, tá? Muitos candidatos. Muitos com um discurso vazio. Isso que você está me falando, todos os candidatos falam. Então, o que eu estou querendo dizer é uma coisa concreta. O que eu fiz de concreto? O que eu tenho de concreto para mostrar para a população que eu fiz, que eu consegui, que eu vou levar? É o negócio dos impostos. Mas, doutora Adilson, agora, o povo... Todos os advogados, todos os candidatos... Isso aí é uma bandeira que qualquer um pode estar levantando. Mas o senhor está aqui dizendo que o senhor... Então, mas o senhor é um candidato a deputado federal, que quer defender o povo com mais uma situação do IPVA. Essa também é uma situação que o senhor pode abraçar. Que fere o bolso brasileiro. Tem gente que não tem candidato que quer entrar e não quer fazer. E o povo, de repente, vai olhar no senhor
vendo que o senhor fez algo no lado do IPVA e tem uma credibilidade maior se o senhor falar que vai levantar uma bandeira ao qual aquele candidato que, olha, nós vamos contra os bancos ou numa situação e de repente vê que não vai. Se o senhor está lutando contra os impostos e contra o IPVA, é mais fácil de repente o povo ouvir do senhor e de repente falar, olha, eu acho que esse daí realmente vai fazer. Por isso que eu estou te perguntando, eu entendi o que você quer dizer. porque nós temos que levar aqui... Que o pessoal fala, cabra macho. Quando eu pego o nome para brigar, eu brigo mesmo. Tanto que, olha só, o que o pessoal falou pra gente, como é que você pode ser tão teimoso, não pagar o IPVA e não tirar o carro de lá? Porque eu tenho convicção. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu não paro, eu não desisto. Que nem bancos, eu tenho centenas, mais de 1000 ações que eu ganhei contra bancos. Muitas. E são coisas absurdas que os bancos fizeram. É que eu não queria entrar tanto nesse mérito, porque... existe, que eu não comentei agora, existem muitos candidatos que prometem, faz aquilo, nunca fez nada. Mas, ó, eu já fiz para tirar esse muita IPVA, coisa. vamos supor que a gente, o doutor entre, ganhe. A briga para tirar o IPVA é uma máfia, a gente sabe disso. Então, o IPVA tem duas situações. Primeiro tem a lei de responsabilidade fiscal que nós temos que mudar, e também tem a lei da reforma administrativa, que é outras coisas que nós precisamos fazer lá no Congresso. Então, eu já tenho mais ou menos planejado como fazer isso. Mas existe uma situação que é importante. Primeira coisa que eu quero fazer é colocar o projeto de lei já desvinculando o licenciamento. O senhor acha que os 500 e é o mais poucos importante deputados... de tudo. Oi? O senhor acha que os 500 e poucos deputados que estão lá, né, o senhor conseguiria um bom apoio para aprovar esse projeto? Com certeza, com certeza. Eu sou na base do partido do governo Bolsonaro. São 4 partidos que estão na precisaria que é o de PSC, um pouco... o PTB, os Republicanos e o PL. E né? precisaria São um os pouco 4 de partidos quantos que estão votos hoje? 200, quase a metade ou um pouco mais da metade para aprovar? Depende de como for encaminhado o projeto de lei, né? O que eu já tenho feito é um projeto de lei, já está pronto, baseado nesse processo. Vou dar entrada lá no Congresso, a PL, né? E vou batalhar para ser aprovado, porque nós precisamos de vez acabar com esse vínculo do licenciamento com os impostos. O cara poder... Hoje a pessoa cidadão de bem tem medo de andar com um carro. Por exemplo, eu já tive um carro roubado na minha vida. Um carro. Eu estava perdendo terceira para o Estado. A maioria das pessoas que tem problema com carro tem mais medo de andar carro na rua por causa da polícia. E olha que eu conheço muitos policiais, tem muitos policiais amigos meus. Tá? O pessoal que trabalha no trânsito, o senhor também foi militar? Eu já atuei também no setor militar. Então, o que acontece? O pessoal que está trabalhando ali, por exemplo, no SV, ali no trânsito, eles são boas pessoas. Eu conheço, eles estão ali trabalhando porque precisam trabalhar. Hoje o batalhão de trânsito está inchado. Não tinha tantos policiais trabalhando. A ordem foi inchar eles. Tem mais de 50 pátios novos. Vão alugar mais 5 anos pátios. Qual que é a intenção disso? O policial que está trabalhando no trânsito, às vezes não trabalha lá porque ele quer. Ele trabalha porque está sendo obrigado a trabalhar, porque ele tem que trabalhar. Ele sabe que o que ele está fazendo é uma agressão contra o cidadão de bem. Entendeu? No dia que o meu carro foi apreendido, o último carro, me deu dó. Tinha um senhor com um carro antigo, não sei que carro que era, não lembro mais, e ele estava cheio de mercadoria, deu até vontade de chorar. Cheio de mercadoria do carro, colocou todas as mercadorias para fora. Os policiais, uma polícia feminina também estava lá, começou a conversar com ele, para acalmar ele, chorando, ligando para as pessoas para vir buscar. Ai, que dó! Olha o que o Estado está fazendo com a pessoa, isso é justo? Não é justo fazer isso com a pessoa. Ele começou a chorar, pediu para alguém buscar ele, o carro dele ser levado embora porque estava com o IPVA atrasado, porque ele não conseguiu pagar, porque ele passou por problema da pandemia, ele estava trabalhando, comprou um carro quando não tinha dinheiro, de repente ficou sem dinheiro, não conseguiu pagar, agora vai perder o carro, porque o carro vai para o pátio, chegou no pátio, ele não consegue pagar nem sequer o pátio. Isso doutor, não é justo, nós temos que acabar com esse tipo de coisa errada aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo de 30 segundos, rapidinho, e comigo ainda aqui, nós vamos falar com ele agora sobre projetos, ele que é candidato a deputado federal, que é o doutor Adilson Medeiros. Doutor, as pessoas gostam de entender qual é o trabalho do deputado federal, porque às vezes, gente, você vota no presidente, mas Senado e deputado federal influencia no governo. Com certeza. Por isso, quando você for votar, seja qual for o seu voto, lembre-se, se você votar num presidente, vote numa base aliada. Isso. Porque não vai adiantar o presidente lá sozinho com uma base de deputados federais de outros partidos. É isso. Correto, isso mesmo. E muitos projetos bons, às vezes não vão e não andam por interesses políticos. Certo? Doutor, eu gostaria que o senhor desse uma ideia de outros projetos fora isso, que é muito importante do IPVA, que o senhor tenha em mente que de repente pode somar nesse país, como deputado federal. Com certeza. Veja bem, ele estava falando agora há pouco do Congresso, né? O nosso presidente está vindo para um partido, né? O candidato a governador do estado de São Paulo está vindo para outro partido,
Então nós temos 4 partidos, né, da coligação, que é o PSC, onde eu sou, né? Eu sou deputado, candidato a deputado federal, que é o Partido Socialista Cristão. Não, Partido Social Social Cristão. Pelo amor de Deus. Não é socialista. Não, é social cristão. É partido de direita. Certo. É partido religioso, partido evangélico do Peixinho. Número 20. Isso. Tá? Eu sou de direita, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, PSC, Partido Social Cristão, o PL, né? E o Partido Republicano. Explica pro pessoal em casa o PL, o que significa, porque às vezes o pessoal só vai pelo PL, PSC, mas não sabe a sigla. Então, é uma coligação. O que é a coligação? Sim. A coligação são partidos que se unem para fortalecer um determinado candidato. Então, o presidente fez uma coligação esse ano, né, aqui no estado de São Paulo, que é o PSC, que é o partido que eu sou, que é o partido evangélico, tá? A base evangélica, da bancada evangélica. Nós temos o PL, que é o Partido Liberal, que é o 22, Partido Liberal, né, que tá vindo. O Republicanos, que é o 10, quando o Tarcísio está vindo, né? E temos o PTB também, tá? Que está vindo conosco. Então, qual é o meu partido? O partido número 20, que é do Peixinho. E o meu número é 2038. 38 é fácil lembrar, né, gente? E o 20 é o número geral do partido. É o número geral, e o 38 é a minha extensão, que é 2038. Então, o que nós precisamos? Precisamos eleger o maior número possível de parceiros, de candidatos de direita coligados para poder dar base e fortalecer o presidente Bolsonaro. Porque não adianta nada. Você viu que esses últimos 4 anos, como é que foi difícil o presidente Bolsonaro, por causa dos deputados que estavam lá, que não estavam apoiando o presidente. Eram partidos que estavam apoiando o presidente. Não era. Esse ano nós vamos mudar isso. Esse ano nós vamos eleger o maior número possível de candidatos da base do governista, da base do governo Bolsonaro. É onde eu estou, que é o Partido PSC, Partido Social Cristão, Partido número 20 do Peixinho, é fácil lembrar. Então, o que nós precisamos? Por exemplo, aprovar um projeto, esse projeto que eu tenho em mente, que está pronto já, que é para acabar de desvincular o licenciamento, tá? Eu preciso, pelo menos, ter uma maioria lá no Congresso. Tá. Fora esse, por exemplo, gente, para quem vai votar num governador, é a mesma coisa deputado estadual. Você vai votar no prefeito? É a mesma coisa vereador no município. Qual é o papel do vereador? Tem pessoas que, infelizmente, por que eu estou pedindo para o doutor ser detalhista? Porque, infelizmente, ainda tem pessoas que não entendem o que é política, gente. Eu não quero saber de política, eu vou votar em branco, porque quanto mais você procurar não entender, ou não ler, ou não se informar, até Jesus disse que, sabe, o meu povo perece por falta de conhecimento, gente. Então, se nós queremos um país melhor, nós temos que ler, sabermos os nossos direitos e deveres, porque não adianta depois reclamar que o país está isso, o país está ruim, o país está aquilo, e está votando errado. Correto, nós temos que buscar o quê? Por exemplo, eu estou aqui com um candidato a deputado federal. Eu quero que ele, por exemplo, o senhor tem algum projeto para a segurança pública? Algo que hoje nós temos uma segurança sofrida, enfraquecida, armamento fraco. Então nós precisamos de pessoas que entrem nesse governo para governador, por exemplo, seja qual for, mas alguém que tenha pulso, alguém que tenha atitude, alguém que coloque segurança nesse estado. Deputados estaduais que lute ao favor, mas não por conta própria, para que se diminua o sequestro, o assassinato, bala perdida. Até quando nós vamos ficar noticiando e vendo notícia de criança que morreu por uma bala perdida, de casa que foi invadida? Hoje você pode dizer, mas não quero me envolver. Não tem como não se envolver, gente. Nós moramos no Brasil, nós moramos na cidade, estamos submissos às autoridades nacionais. E se não há uma autoridade ou não há lei, você está na sua casa, amanhã pode ser na casa dele, amanhã pode ser na minha, e pode ser na tua. Então, se nós não nos unirmos para buscarmos e fazermos um país melhor, sabe o que vai acontecer? O que será que vai ser amanhã isso aqui, igual, de repente, uma Bolívia da vida, gente? Nós precisamos, antes de votar num candidato, buscar a capivara, como diz aí, do candidato. Isso. Quem é ele? É ficha limpa? É ficha suja? Por quê? Onde se envolveu? Parar de pôr os mesmos políticos que já fizeram destruir esse país no governo, seja ele quem for. Agora, o senhor tem um projeto, por exemplo, a segurança? Tenho, com certeza. Qual seria um projeto para a segurança pública do Brasil? Então, nós precisamos disso. Vamos lá, para você poder compreender. Eu estou há 35 anos lutando contra tudo que a esquerda fez de ruim nesse país, tudo. Tá? Então não é só discurso vazio, não é nada disso. Eu sou briguento mesmo, eu brigo. Por exemplo, segurança pública. Nós temos várias entidades ligadas à segurança pública, vários órgãos. Alguns não têm poder de polícia, que é um absurdo. Por exemplo, a Guarda Metropolitana.
A Guarda Metropolitana não tem o mesmo poder de polícia que a Polícia Militar. Então nós precisamos reverter isso e equacionar melhor essa situação. E a Guarda Civil tem um treinamento espetacular. A ex-comandante... Temos muitos amigos lá que eles são policiais. A ex-comandante da Guarda veio aqui. Só que eles não têm o mesmo poder de polícia que a Polícia Militar. E assim, mas tem um treinamento espetacular. Espetacular, conheço eles. Hoje ela é secretária municipal, virou secretária municipal do município de São Paulo, mas... Cara, eu acho que deveria fazer aí uma unificação, como fez em São Caetano. São Caetano é unificado com a Guarda Civil Metropolitana, a militar. Então, assim, por que lá o índice de assalto, assassinato é menor? O município de São Caetano é espetacular. Quando você tem uma força policial mais forte, você com certeza consegue melhorar o trabalho. Então tem que dar melhores condições de trabalho para o nosso pessoal da força da segurança pública. O salário do policial aqui no estado de São Paulo é um dos mais baixos do país. É um absurdo. Chega um salário de Brasília, por exemplo, que é o mais alto, não sei quantas vezes maior. Então nós temos que dar condições melhores de trabalho para os nossos policiais. Nós temos que dar uns salários melhores para eles. Nós não podemos simplesmente ficar em discursos vazios, prometendo, não tem como ficar só Doutor, nisso. Nós temos que realmente melhorar a situação do até onde a gente sabe, o policial ele paga a bota dele, não é? Paga a roupa, paga o colete, a prova de bala. Por que o militar que serve, que estuda para ser um militar e trabalhar, ele tem que pagar o uniforme dele? Porque se ele já ganha pouco, ele tem que pagar o colete à prova de bala, ele tem que pagar a bota, ele tem que pagar a roupa. Não seria dever do Estado dar a condição ao profissional da segurança para que ele trabalhe? Olha, venceu o colete, está aqui o colete. Porque ele paga para tudo, daqui a pouco ele está pagando para trabalhar. Olha, Júnior, não é só isso não. Para você poder compreender melhor, eu venho de família de policiais. Meu avô era policial, tenho tios, tenho primos, são comandantes da polícia, inclusive Polícia Militar. Meu avô lutou na Revolução 32, foi da Força Pública, depois foi um dos primeiros oficiais da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Ele morreu sem serviço, defendendo o cidadão de bem, brigando contra essas supostas vítimas da sociedade. Então eu tenho motivação pessoal para lutar a favor do nosso pessoal da Força Pública, Segurança Pública. Então, tudo que você está falando, eu sou a favor de todos. Tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa que, se eu for enumerar agora, vou ficar horas e horas falando. Eu sei exatamente o que tem que ser feito com relação a isso. Então, não é só... Eu tenho conhecimento de causa. Eu tenho conhecimento de causa disso aí. Então, eu sei exatamente o que precisa fazer. E eu tenho que acompanhar e ouvir o nosso pessoal da segurança pública, o que eles estão precisando, entender melhor. Porque político de esquerda aí, para acabar com a polícia, tá cheio. Falar que a polícia é não sei o quê, tem que acabar com esse tipo de discurso. A vida de policiais também importa, e muito. Muito, muito, muito. Então, eu tenho exemplo da minha família disso. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho um grande causa para falar sobre isso. Eu posso falar com convicção do que eu estou dizendo. Gente, o tempo vai voando e nós estamos chegando no final, mas segura aí que vai ter um programa maravilhoso aqui, daqui um pouquinho, né? É um programa sensacional, né, Andréia? Quem que vem daqui um pouquinho é o meu amigo querido, é essa mulher que trabalha maravilhosamente aqui, mas mande recado, deixa o Instagram para quem quiser conhecer o seu trabalho. Perfeito. Então, gente, mais uma vez, falando... uma coisa é o cara chegar, um político chegar falando com o discurso vazio, falando que vai fazer isso, fazer aquilo. Isso aí todos falam a mesma coisa. Eu quero ver o cara chegar e falar, fiz tal coisa e vai fazer de novo. Que nem eu fiz, eu consegui derrubar o licenciamento, eu desvinculei, eu consegui fazer isso. Eu já tenho um projeto de lei, eu vou fazer isso. Não é só IPVA, não. Tem outros impostos também que eu estou tentando derrubar. Todos os impostos reais. Eu tenho muita coisa que eu tenho já pronta comigo, que eu já fiz. Eu já conquistei. Eu sou o primeiro que consigo fazer esse monte de outras coisas. Então não é discurso vazio, não estou chegando com o mesmo discurso. Porque chegar aqui falando um monte de coisa que os outros políticos fazem, é fácil. Eu quero ver a pessoa fazer e provar que fez. Meu carro está aqui na porta parado. Está bem grandão. Estou quase colocando uma placa dele bem grande, não paga IPVA. Para todo mundo ver que é verdade isso. Eu derrubei e vou continuar derrubando. E qualquer coisa que o Estado fizer, quanto o Estado de esquerda fizer contra o cidadão, eu vou derrubar, eu vou brigar, porque eu estou há 35 anos brigando contra eles e vou continuar brigando. É isso aí, gente. Comigo o doutor Adilson Medeiros, candidato a deputado federal, falando hoje sobre o projeto contra a lei de PVA, né? E ele vai, quem sabe, aí mais para frente voltar para falar mais projetos, né, doutor? Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pelo carinho. Rede social, quer deixar a rede social? Facebook é DR Adilson Medeiros, 2038. É fácil lembrar, tá, gente? Tem um site também, dradilsonmedeiros.com.br. Não tem ponto, tá? DR Adilson Medeiros, 2038. Tá? Sensacional. O site é dradilsonmedeiros.com.br. E o Facebook, DR
Adilson Medeiros, 2038. Tá? Tem todos os meus projetos, escolas cívico-militares, por exemplo, escola particulares também do Voz, tem um monte de coisa, tudo que é direito, todas as pausas da direita que eu defendo, estão todas lá. Muita coisa eu já fiz, já ganhei, são 35 anos lutando. Show de bola. Já fiz muita coisa, gente. Tem que ir lá dar uma olhada aqui. Doutor, quanto que seu voto? 20, obrigado. 38. Obrigado pelo carinho, pela presença. Vem agora aí, Andréa.